Boa noite. Boa noite a todos os nossos irmãos de Santa Anésia. É com muita alegria que nós temos mais essa oportunidade de encontro, exatamente nessa data tão especial, nessa que é a primeira segunda-feira do ano de 2021, esse ano que se anuncia no horizonte de nossas vidas, se descortina no horizonte de nossas vidas, nos trazendo inúmeras oportunidades de crescimento, inúmeras oportunidades de trabalho, inúmeras oportunidades de robustecimento na fé. Todos nós temos a certeza que esse ano será um ano muito especial para todos nós. E também, por ser esse período, o período em que nós estamos comemorando os 82 anos do Centro, 82 anos do Centro Espírita Amor e Caridade, instituição da qual eu já me sinto membro também, me sinto apadrinhado, me sinto familiarizado. Me acolheram há pouco mais de um ano e eu já me sinto também membro dessa família maravilhosa. Sou muito grato por todas essas oportunidades e tenho certeza que muito em breve todos nós poderemos estar novamente ou fisicamente reunidos, ombreados nas atividades da Seara, como era de costume, com muita alegria, com muita troca de energias, com muito sorriso. Tenho certeza que muito em breve nós poderemos então ter essa chance de nos entreolharmos nos olhos novamente, na certeza de que tudo isso será para nós uma história que nós contaremos, naturalmente que repleta de crescimento em nossas vidas. Mas quando nós ainda refletimos sobre tudo o que nós estamos vivendo, nós observamos, por exemplo, que na impossibilidade de irmos às instituições, de irmos à casa espírita, no sentido físico, né? Todos nós, então, desenvolvemos formas de fazermos com que a casa espírita fosse trazida para dentro dos nossos lares. Todos nós fomos convidados, então, já que não poderíamos ir à casa espírita, nos beneficiarmos, então, das energias, de toda aquela estrutura espiritual que é montada nas instituições. Todos nós fomos convocados a trazermos as casas espíritas ou a nossa casa espírita para dentro dos nossos lares, para que nós pudéssemos continuar, mesmo que de forma virtual, as nossas reuniões, os nossos estudos. E nesse momento estamos todos nós em nossos lares. Então aproveitamos a oportunidade da presença dos nossos amigos espirituais, que possam abençoar nossos lares, que possam amparar nossas famílias, que uma luz possa se manter acesa em nossos lares, na certeza de que os amigos espirituais estarão conosco sempre, iluminando nossos pensamentos, nossos corações, para que nós possamos ter forças para mudarmos aquilo que precisamos mudar, para que nós possamos vencermos as nossas más inclinações, as nossas dificuldades, para que nós possamos promover a reforma íntima, para que nós possamos colocar a caridade em nossas vidas. Então nós estamos vivendo essa grande oportunidade. E esse ano de 2021 já se anuncia dessa forma, com oportunidades maravilhosas, e nós temos que agradecer naturalmente a Jesus, aquele que é a luz do mundo, aquele que os espíritos disseram a Allan Kardec se tratar de nosso modelo e guia. Nós sabemos, principalmente através do Evangelho de João, que Jesus que é a luz do mundo, ele estava aqui no nosso orbe, antes do nosso orbe existir. Nós sabemos que no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus. Jesus é o Alfa e o Ômega. Jesus está aqui conosco antes do céu e da terra. Nós, para compreendermos o Evangelho de João no seu primeiro capítulo, nos seus primeiros versículos, é necessário que nós recorramos a Emmanuel no livro A Caminho da Luz, onde ele vai nos dizer que Jesus, que esse Espírito que nós chamamos Jesus, num determinado momento, ele, que faz parte de uma confraria de espíritos puros, que regem o nosso sistema solar, ele então teria se reunido e teria recebido da divindade a incumbência de ser o administrador do nosso orbe, ou como nós gostamos de falar, ele seria então o governador espiritual do nosso planeta. E desde o momento em que o nosso orbe se desprende da nebulosa solar ainda
gaseificado, ainda incandescente, ele, através do seu psiquismo, ele vai então agrupando as estruturas físicas, vai moldando a geologia e a morfologia do nosso planeta, para que depois de alguns milhares de anos as primeiras formas de vida pudessem ser recebidas aqui, naqueles oceanos primitivos, naturalmente, aqueles seres extremamente primitivos, primeiros derivados dos coacervados, seres unicelulares, que com o auxílio de diversos arquitetos do invisível que estiveram ao lado de Jesus nessas transformações, eles então foram, através de determinadas energias, eles foram então aumentando a complexidade desses seres em milhares, em bilhares de anos. E nós sabemos então que Jesus está aqui organizando o nosso planeta muito antes de nós existirmos. Como nos ensina o evangelista João, antes do céu e da terra, ele aqui já estava. E foi então organizando, através de diversas transformações biológicas, transformações físicas, foi preparando o nosso planeta para que num determinado momento nós pudéssemos ser todos recebidos aqui. E Jesus nos recebeu um a um. Nós gostamos de fazer uma comparação. Gostamos de falar que Jesus nos recebeu a todos, como faziam antigamente os diretores de escola, que ficavam à entrada das escolas no primeiro dia de aula, recebendo carinhosamente todos os alunos que estavam ali inseguros, estavam ali repletos de insegurança. Eles permaneciam à entrada das escolas e nos recebia a todos. Jesus então nos recebeu em determinado momento para que nós pudéssemos encontrar nesse educandário maravilhoso a oportunidade que todos nós necessitamos para o nosso burilamento, para o nosso crescimento. Nós não somos daqui. Nós estamos aqui, fomos recebidos por Jesus e permaneceremos nesse orbe o tempo necessário para que nós possamos progredir, para que nós possamos ter condições de ir para outros educandários como nos ensinam os Espíritos, visto que existem muitas moradas na casa do Pai. Estamos hoje matriculados nesse educandário divino, onde Jesus é o governador divino. Entretanto, num determinado momento, então, ele conseguiu reunir condições para que todos nós fôssemos recebidos aqui. E curiosamente, quando nós pegamos os livros importantes, principalmente nas religiões abraânicas, nós vamos encontrar o livro Gênesis. O livro Gênesis, de alguma forma, ele já falava de Jesus. Quando nós pegamos Gênesis capítulo 1, no versículo 3, nós vamos encontrar algo mais ou menos assim. E Deus disse, haja luz, e houve luz, a luz foi feita. E a luz foi feita para separar a luz das trevas. E Deus viu que a luz era boa. Curiosamente, na feitura do mundo, conforme está no livro Gênesis, Deus então segue fazendo o mundo, e no terceiro dia ele diz, haja luz novamente, através dos luminares na expansão do céu. E essa luz serviria então para separar a noite do dia. E nós ficamos com uma pulga atrás da orelha, como nós falamos no jargão popular. Fica verdadeiramente uma dúvida, por que a luz foi feita duas vezes? A luz teria sido feita então no versículo 3 e no 14º versículo do mesmo capítulo. A primeira luz então separa a luz das trevas, e a segunda luz, através dos luminares celestes, ela veio para separar a noite do dia. Por que a luz foi feita duas vezes? Uma ao primeiro dia e outra ao terceiro dia. Quando nós refletimos um pouco sobre o que representam esses livros históricos, esse livro que está exatamente na origem das religiões abraâmicas, nós nos perguntamos se a primeira luz que está lá no livro Gênesis, a primeira luz não é Jesus. Porque Jesus é a luz do mundo. E ele exatamente surge para que haja vida em nosso orbe. Ele surge para separar a luz das trevas. Quanto que a segunda luz, ela serve apenas para separar o dia da noite, através dos luminares celestes. Jesus é a primeira luz. Jesus é a luz do mundo. Jesus é o nosso Rei solar.
é aquele que administra o nosso orbe e que num determinado momento nos recebeu a todos. Quando nós falamos de Jesus ter nos recebido aqui, nesse educandário que ele governa, nesse educandário que permitiu que nós nos matriculássemos, invariavelmente nós nos recordamos. Nós nos recordamos de uma passagem muito linda, ditada pelo espírito Humberto de Campos, que fala do encontro de Jesus com Maria de Magdala. Não sei se já tivemos oportunidade de lê-la, mas é certamente uma leitura que muda o nosso dia, que muda os nossos conceitos, que muda nossas vidas no sentido de transformação humana. Segundo o espírito Humberto de Campos, Maria de Magdala teria ouvido Jesus pela primeira vez numa praia em Betsaida, e ela teria se apaixonado de tal forma que ela fez com que sua vida se modificasse completamente a partir daquele instante. Então ela muda a sua vida completamente e ela então vai atrás de uma nova oportunidade de ouvir Jesus. E ela atravessa o lago e vai encontrá-lo exatamente em Cafarnaum. E ela vai à casa onde ele se hospedava, possivelmente a casa de Simão Pedro. E quando ela chega à porta de entrada da casa, Jesus estava lá dentro. E segundo o espírito Humberto de Campos, Jesus teria inclinado essa cabeça num ângulo de 90 graus e teria dito Maria. Ela se surpreende. Ela se surpreende porque acreditava que ele não a conhecia, que ele não soubesse da sua presença. Ela imediatamente diz, mas mestre, tu me conheces. O que Jesus teria dito algo do tipo, Maria, o bom pastor conhece todas as tuas ovelhas. Jesus nos conhece a todos. As nossas dificuldades, os nossos vícios, as nossas más inclinações morais, mas também as nossas virtudes. Nos conhece no íntimo e nos recebeu a todos na certeza de que aqui nesse educandário nós encontraríamos então a oportunidade, as oportunidades das quais nós necessitamos para o nosso burilamento, para o nosso melhoramento, para que nós possamos modificar-nos, para a nossa reforma íntima, para que nós possamos nos cercar de caridade. Esse é o nosso objetivo. Que nós possamos, então, aproveitar a oportunidade de estarmos exatamente nesse educandário, tendo Jesus como governador espiritual do nosso orbe. Num determinado momento, os Espíritos vão nos informar que a grandiosidade de Jesus é tamanha que ele consegue nos envolver a todos com sua luz, com seu psiquismo. E certa feita eu lembro do médium Divaldo Pereira Franco narrando em um de seus estudos, em uma de suas palestras, ele narrava o desencarne de Dr. Bezerra de Menezes. Dr. Bezerra de Menezes, que teria desencarnado no ano de 1900, foi um espírita virtuoso nas terras brasileiras, principalmente pela prática da caridade, principalmente pelo tempo em que esteve à presidência da Federação Espírita Brasileira, mas, sobretudo, pelas almas que ele pôde consolar, pelas pessoas que ele pôde socorrer, porque nós sabemos que certamente o mais importante é o amor e a caridade. Exatamente através desse serviço e dedicação ao próximo que ele se notabilizou ou que ele se qualificou para que ele pudesse então se tornar quem ele é hoje. Então Divaldo Pereira Franco nos narra o desencarne de Dr. Bezerra de Menezes. Segundo o médium baiano, Divaldo Pereira Franco, Dr. Bezerra de Menezes, num determinado momento, teria sentido um afago em seu rosto. Quando ele abre os olhos, ele reconhece um espírito chamado Celina. Celina, que era a anja de Maria. Maria, de quem ele era devoto. Ele se surpreende ao ser despertado dessa forma. Para que nós não nos percamos em registros biográficos desnecessários nesse momento, ele acaba recebendo uma série de homenagens de espíritos que ele havia auxiliado, mas num determinado momento, então, Celina o conduz para distante do nosso orbe. Ela o pega pelas mãos e ela vai o levando para longe da terra. Quando num determinado momento ele olha para trás e ele se surpreende quando, segundo a narrativa do médium Divaldo Pereira Franco, ele vê toda uma luz envolvendo o nosso orbe, uma luz extremamente intensa. Celina, percebendo então a sua curiosidade, ele esclarece que toda aquela luz que ele via,
toda aquela luz intensa que ele via envolver todo o nosso planeta, que era uma luz superior à luz do Sol, tendo em vista que a luz do nosso astro, que a luz do Sol não consegue envolver todo o nosso planeta, porque só consegue envolver a metade, naturalmente, porque senão nós só teríamos dia, e nós temos dia e noite, o que mostra que o Sol não consegue envolver simultaneamente todo o nosso planeta, e aquela luz misteriosa envolvia todo o nosso planeta, o que Celina teria esclarecido do Bezerra de Menezes. Aquela luz era Jesus. Jesus, então, chegando para um dia de trabalho. Jesus é a luz do mundo. E essa luz consegue envolver todo o nosso orbe. Jesus envolve o nosso planeta com seu psiquismo, envolve o nosso planeta com sua aura. Estamos todos mergulhados em Jesus. E quando nós conseguimos compreender a grandiosidade desse Espírito, nós começamos a entender algumas das metáforas que ele mesmo deixou para nós, para a imortalidade, para espíritos imortais que o somos. Num determinado momento ele teria dito algo mais ou menos assim: eu sou a videira verdadeira e vós sois os ramos, ou vós sois as varas. Aquele que permanece em mim e eu nele, esse dará bons frutos. Meditemos nessas metáforas maravilhosas. Jesus é a videira verdadeira, é aquele que fornece a vida, que nos forneceu o ensejo à vida através desse educandário maravilhoso onde nós nos matriculamos. Jesus é a videira verdadeira. E aquele que estiver em Jesus e Jesus nele, esse dará bons frutos. Mas como nós sabemos que Jesus consegue abarcar a tudo no nosso planeta, nós já estamos em Jesus. É necessário então a contrapartida, trazermos Jesus para dentro de nós, se nós quisermos dar bons frutos. Nós já estamos em Jesus. É necessário então trazer Jesus para dentro de nós, para que nós possamos florescer, para que nós possamos enfrutecer, para que nós possamos, então, fazermos aquilo que é esperado de todos nós, que é sermos capazes exatamente de oferecermos os frutos, frutificarmos naturalmente, oferecermos os figos, nós que permanecemos na esterilidade durante muito tempo. É necessário que nós ofereçamos os frutos que advêm do nosso coração naturalmente, os frutos dulcíssimos da caridade, que nós possamos então permitir a entrada de Jesus em nossos corações, através dessas lições maravilhosas do amor, da fraternidade, do perdão. É essas forças que nos permitem então o ensejo de vencermos-nos, corrigirmos-nos nas nossas más inclinações. Mas hoje nós vamos falar exatamente desse personagem maravilhoso, desse personagem que é nosso modelo e guia, desse que para nós é a luz do mundo. Nós vamos falar de Jesus. Quando nós pegamos o Evangelho segundo o Espiritismo, lá no seu capítulo 2, nós temos lá a realeza de Jesus. E nós, para compreendermos a realeza de Jesus, nós temos que entender, então, primeiramente, o que Allan Kardec nos ensina, o que Allan Kardec registrou para nós. E Allan Kardec começa exatamente apresentando-nos um diálogo entre Jesus e Pôncio Pilatos. Nós sabemos que num determinado momento, para alavancar o progresso moral de todos nós em humanidade, Jesus esteve entre nós. Jesus então escolhe a região mais simples, a região mais pobre, o povo dominado, um povo belicoso, para transitar entre nós. Mas não apenas esteve fisicamente entre nós, segundo nos ensinam os Espíritos, mas também diversos personagens ao longo de toda a historiografia planetária vieram em seu nome, nas diversas culturas, mas ele também aqui esteve, deixando pegadas luminosas nas areias dos desertos por onde ele transitava. Isso é muito simbólico para nós, exatamente porque aqueles desertos representam os nossos corações, ainda endurecidos, ainda empobrecidos, ainda carentes de toda a natureza de tratamentos, de toda a natureza de nutrientes. Jesus deixava aquelas pegadas maravilhosas para que muitos séculos mais tarde nós tivéssemos condições de compreendê-lo. E nós vamos então relembrar esse diálogo maravilhoso entre Jesus e Pilatos. Nós sabemos que Pilatos teria levado Jesus para dentro do seu palácio, enquanto todos os outros judeus permaneciam do lado de fora. É natural que fosse assim, porque os judeus consideravam entrar no palácio de Pilatos uma impureza, e eles estavam exatamente na festividade da Páscoa, então eles permaneceram ao átrio daquele palácio.
Então Jesus teve a oportunidade de conversar em particular com Pilatos. E nessa conversa, exatamente, Pilatos lhe questiona: és o rei dos judeus? O que Jesus teria lhe respondido: não sou um rei terreno, meu reino não é desse mundo. E Pilatos então insiste, perguntando: então tu és rei? Ele diz: tens razão, e eu vim para trazer a verdade ao mundo. Então Pilatos pergunta mais uma vez: e o que é a verdade? Que as veritas? O que é a verdade? O que é a verdade? E curiosamente Jesus não responde. Jesus fica em silêncio, ele não responde Pilatos. E nós ficamos nos questionando por que Jesus não responde. Porque Jesus se furta à orientação de explicar a Pilatos o que é a verdade. Por que Jesus permaneceria em silêncio? Pilatos fazia uma pergunta simples: o que é a verdade? Jesus poderia ter dito. Como disse inúmeras vezes em diversos outros momentos, houve oportunidade, inclusive, dele ter dito que ele era o caminho, a verdade e a vida, e que ninguém chegava ao Pai senão por ele, naturalmente. Não por ele fisicamente, mas por ele, as suas obras e os seus exemplos, os seus ensinamentos. Por que Jesus se furtava a falar o que é a verdade, já que Pilatos se interessava, já que Pilatos pedia, já que Pilatos perguntava e Jesus permanecia em silêncio? E para que nós possamos entender o silêncio de Jesus, é necessário que nós recorramos ao Evangelho segundo o Espiritismo mais uma vez. Quando no Evangelho Espírita Allan Kardec fala sobre a caridade, ele vai ter a oportunidade de nos ensinar que existem basicamente dois tipos de caridade. A caridade material, aquela que atende a figura humana nas suas necessidades físicas, mas existe também a caridade moral, a caridade que atende a figura humana em outras necessidades, inclusive a caridade moral. Ela seria uma caridade mais importante. Ela seria algo que não alimentaria o homem no sentido físico, mas alimentaria a alma do homem para toda a eternidade. Então a caridade moral, ela seria a caridade mais importante. E entre as formas de nós fazermos a caridade moral, entre elas nós temos a caridade do silêncio. E existe caridade no silêncio em diversos momentos, quando nós, por exemplo, permitimos que aquele que acha que sabe mais fale, quando nós permitimos que aquele que tem necessidade de falar, que fale, porque às vezes nós nos perdemos no conceito de caridade e achamos que aquela pessoa que nós atendemos tem necessidade de ouvirmos-nos, e às vezes não é ouvir que ela necessita, é falar, e nós possamos então utilizar os nossos ouvidos como ferramenta de caridade, silenciando naturalmente, mas naquele momento era algo muito mais profundo que Jesus fazia. Por que Jesus fazia silêncio quando Pilatos perguntava o que é verdade? Jesus, que conhecia a figura humana em sua essência, que conhece-nos na alma, que sabe das nossas capacidades, das nossas possibilidades, que sabe que não se pode colocar uma cruz muito pesada sobre ombros frágeis, ele não poderia falar o que é a caridade, o que é a verdade para Pilatos. Porque se ele explica a verdade para Pilatos, Pilatos teria, a partir daquele momento, a obrigação de utilizar essa verdade para transformar-se. Conheceis a verdade, e a verdade vos libertará. A partir do momento que você fica conhecendo a verdade, você assume um compromisso consigo mesmo, naturalmente. Percebendo então que Pilatos não tinha condições, não teria condições de compreender ou de se transformar, Jesus caritativamente permanece em silêncio. Pilatos pergunta o que é a verdade. Jesus abaixa a cabeça, porque a verdade seria pesada demais para aqueles ombros. Porque se ele soubesse a verdade, ele assumiria um compromisso do qual ele não teria condições de corresponder. Então Jesus faz a mais sublime das caridades, a caridade moral, naquele momento, o silêncio. Nós começamos a compreender a grandiosidade desse personagem, desse espírito, quando nós percebemos que é no mínimo desonesto nós exigirmos dos outros aquilo que os outros não têm para nos dar naquele momento. Então que nós saibamos reconhecer que aqueles que muitas vezes nos ofendem é porque não sabem fazer o diferente, porque ainda transitam por essas regiões ainda muito sombrias, e nós temos que compreendê-lo e perdoar naturalmente. Compreender que cada um está no seu momento, cada um tem o direito de ser o que é.
Da mesma forma como há bem pouco tempo é possível que nós também errássemos de forma tão semelhante, nós demos o dever então de compreender e de perdoar invariavelmente, na certeza de que estamos todos nós irmanados nesse balaio maravilhoso, nesse educandário, onde Jesus é o governador, onde Jesus nos assiste a todos e deixava bem claro para todos nós que não haveria entre nós privilegiados. Nós sabemos que no momento do Gólgota, do momento que lhe colocavam a cruz às costas, por mais que ele tivesse tido ali algum tipo de auxílio, a cruz lhe pertencia e o acompanhou até o momento da crucificação. Mas vendo o desespero daquelas pessoas, ele dizia para aqueles que tinham condições de ouvi-lo: se fazem isso ao ramo verde, o que não farão ao ramo seco? Deixava Jesus claro. Deixava Jesus a lição de que não existem privilegiados. Nós todos que estamos mergulhados nesse educandário, nesse mundo de provas e expiações, em momento de transição, não existirão entre nós privilegiados. E todos nós poderemos em algum momento, todos nós passaremos por dificuldades, todos nós seremos assaltados pelas provas, todos nós teremos que passar pelas expiações, resultado das nossas más escolhas, naturalmente. E nesse momento tão delicado que a Terra passa, que nós possamos saber que nós não somos privilegiados, mas que nós temos Jesus no horizonte de nossas vidas e ao leme de nossas embarcações. Confiemos naturalmente. Se fazem isso ao ramo verde, o que não farão conosco, o ramo seco que somos? Ele que é o ramo verdejante. O ramo verde é aquele que permite que em seus canais transitem exatamente os fluidos da vida. E nós, ramos secos que somos, que não permitimos que essas energias ainda fluam entre nós, se fazem isso com ele, se fizemos isso com ele, que é ramo verde, o que não faremos nós conosco? Mostrando, deixando bem claro que não existem entre nós privilegiados, que todos nós devemos cuidar uns dos outros, cuidar das nossas vidas, de nossas famílias, na certeza de que aquilo que irá acontecer conosco é naturalmente aquilo do qual nós necessitamos, mas nós devemos sempre zelar por nossas vidas, pela vida daqueles que estão à nossa volta com muita responsabilidade. Ah, meus irmãos, Jesus é a luz do mundo. O Evangelho de João se encerra da seguinte forma. João encerra o seu Evangelho dizendo, lá no último versículo do Evangelho de João, João fala que mesmo se reunissem todos os livros do mundo, nós não teríamos condições de deixar para a humanidade o que teria sido a passagem de Jesus pela terra. Todos os seus feitos, tudo o que ele fez entre nós, todas as suas lições, o que nós temos são apenas pequenas informações do que teria sido a passagem dele, que é a luz do mundo. Mas nós temos certeza de que Jesus permanece conosco, está ao leme de nossa embarcação. E segundo informações oriundas de diversos médiuns, consagrados naturalmente pela caridade, nós sabemos que Jesus está sorrindo nesse momento que a humanidade atravessa. Jesus está sorrindo porque está tudo de acordo com os seus planos, no sentido de que nós estamos vivendo exatamente aquilo que nós deveríamos estar vivendo para o nosso progresso. Para que o nosso orbe pudesse então progredir, para que nós pudéssemos estar nesse momento tão delicado que a humanidade está passando, nós devemos fazer uma reflexão. Muitos desencarnaram algumas décadas atrás, outros reencarnarão algumas décadas à frente. E por que nós estamos reencarnados exatamente nesse período tão delicado para a humanidade? Nós devemos nos perguntar isso. Nós não estamos aqui a passeio, nem estamos aqui ao acaso. Jesus conta conosco. Jesus conta conosco. Ele conta conosco e nós devemos amanhecer então. Nós devemos iniciar esse ano que se anuncia. Nós devemos iniciar fazendo exatamente essa pergunta para todos nós. O que Jesus espera de mim? O que Jesus espera de mim nesse ano? Para que nós possamos colaborar com a transformação do mundo. O que nós podemos fazer para colaborar? O que Jesus espera de todos nós? É a reflexão que todos nós devemos fazer nesse momento tão especial que nós estamos passando. Quando nós olhamos à nossa volta, nós percebemos as pessoas sofrendo de ansiedade, as pessoas sofrendo de desesperança. Isso não apenas pela realidade
da ameaça microbiológica que nós estamos vivendo, da pandemia, mas principalmente e muito pior, por uma outra ameaça. A ameaça exatamente daqueles que são inimigos da luz, que semeiam entre nós as desavenças, as discórdias, as notícias falsas. Todos nós somos assaltados por notícias equivocadas que nos fazem temer a doença, que nos fazem temer a cura, que nos fazem temer as vacinas, que nos trazem informações de falsos medicamentos, e nós não sabemos verdadeiramente em quem acreditar, e isso vai aumentando a ansiedade. Confiemos em Jesus. Confiemos na ciência, inclusive isso é uma recomendação de Allan Kardec. Nós, espíritas, seguimos a ciência. Então, sempre que nós estivermos em dúvida, sempre que chegar até nós essas informações que nos desmotivam, que nos fazem desacreditar, por exemplo, na proposta positiva das vacinas, que nós possamos consultar os órgãos de ciência, que nós possamos consultar, então, aqueles que têm um compromisso da divulgação científica e que normalmente não são as mensagens que chegam até nós através das mensagens de WhatsApp, que nós possamos filtrar essas informações, para que nós não sejamos envoltos nessa aura de pessimismo, nessa aura de negatividade, de conspiração, que nós possamos enxergar Jesus no horizonte de nossas vidas, na certeza de que inúmeros amigos espirituais estão conosco nesse momento, estão nos laboratórios auxiliando os cientistas, estão nos hospitais, estão em nossos lares, uma verdadeira invasão do invisível para nos auxiliar nesse momento de transição planetária. É necessário apenas que nós sintonizemos, que nós abramos a porta de nossos corações, para que esses personagens possam nos inspirar, possam nos acalentar, possam estar conosco, e vamos levar mensagens de esperança naturalmente, com responsabilidade, nós sabemos, mas vamos levar confiança em fé, confiemos na ciência, e não podemos esquecer de sintonizarmos com Jesus, Ele que é a luz do mundo. Meus irmãos, que a paz de Jesus permaneça entre nós.